Quando você tenta mudar, aí que tá a dificuldade, porque o ego, ele cria histórias o dia todo, o tempo todo, através dos seus pensamentos. E essas histórias, elas têm sido contadas e repetidas por décadas na sua mente. E você começa a acreditar que elas são verdades sobre quem você é. E essas histórias, elas são histórias sobre quem pensamos que somos. Como dominar o superego, como dominar e calar o nosso crítico interno, aquela nossa voz que fica falando, nos diminuindo, nos tirando a nossa força, o tal do crítico interno, ou, como eu gosto de chamar, o julgador eterno. Isso nada mais é que a expressão primária do nosso superego. O superego é um termo freudiano, e eu sinto que Freud realmente estava certo quanto à descrição do funcionamento do superego. Ele foi bastante preciso na descrição do superego. Só que a gente tem que entender o ego dentro da visão de diversas linhas de estudo. A gente tem que entender o ego na visão de várias linhas de pensamento, nas várias linhas de estudo, tá? Então, o ego, segundo Freud, é o conceito do superego, que se desenvolve a partir da diferenciação das capacidades psíquicas em contato com a realidade exterior conforme você vai crescendo. Então, é um contato com a realidade material, a realidade exterior, a realidade tridimensional de tempo e espaço ao longo da tua vida, da tua infância, que vai formando o seu ego a partir das diferenciações das suas capacidades psíquicas conforme você vai se desenvolvendo como um ser, como uma pessoa aqui nessa experiência terrena. E ainda segundo Freud, a sua atividade é composta basicamente de consciente, que é a parte de percepção e processos intelectuais, e uma outra parte chamada pré-consciente, que é o que muitos chamam de subconsciente ou inconsciente. Essa parte pré-consciente é o inconsciente, como a gente conhece, tá? Então, essa é a definição, é a visão de ego segundo a linha freudiana. Só que, quando a gente começa a estudar sobre o ego, vocês vão ver, existem diversas interpretações, visões, formas de explicar em diversas linhas de estudo sobre o ego. E a visão freudiana é uma que, inclusive, eu uso mais para trazer essa manifestação primária do superego, que é aquela nossa voz do crítico interno, o nosso julgador eterno, aquele que nos tira a força. Nós também temos que olhar o ego de acordo com a visão filosófica e espiritual, vamos dizer assim, né? Não vamos nos limitar ao ego somente na visão freudiana, que está muito relacionado, o ego na visão freudiana, à questão da formação das suas capacidades psíquicas, desde a sua gênese, ao longo da sua criação, na sua interação em contato com a realidade exterior, com o mundo material. E ele divide o ego, ou o superego, entre duas atividades, o consciente e o inconsciente. Agora, de acordo com a visão da espiritualidade, o ego é o processo natural de individualização da alma, do ser, através dos impulsos opostos criativos de ligação ou rejeição, atração ou repulsão. Então, o ego, de acordo com a espiritualidade, não é somente uma questão psíquica, não é somente esse ser que você vai criando a partir das suas experiências materiais. Ele, antes, é uma coisa que faz parte da essência de individualização do ser na sua essência mais profunda, que é a alma, que é o espírito. Porque existem dois impulsos criativos no universo. Esses dois impulsos são conhecidos como ligação, rejeição ou atração, repulsão. Agora, de acordo já com a filosofia Zen,
e o mindfulness. O ego é conceituado como o construto fixo mental que chamamos de eu. Então, para a gente traçar um paralelo e diferenciar o conceito dessas três divisões, enquanto que o conceito de ego, segundo Freud, ele é formado a partir da diferenciação das suas capacidades psíquicas em contato com a realidade exterior, já da espiritualidade, isso é um impulso básico da vida. Já de acordo com a filosofia Zen, é um impulso mental. Então, assim, quando a gente vai falar de superego, de acordo com a linha freudiana, o superego ele foi desenvolvido para proteger e manter a vida. E ele é usado, por exemplo, para as crianças aprenderem o certo e o errado, mantendo elas seguras. Você sabe, não brincar no meio da rua, não colocar o dedo na tomada, não colocar a mão no fogo, e esses tipos de coisa. Esse é o princípio fundamental de funcionamento do ego, ou o superego, para proteger e manter a vida. Mas com o tempo nós nos tornamos adultos. E esse superego, ele vai se tornando coercivo. Ele começa a se tornar, acho que no nível além da coerção. Ele começa a nos dominar. E com isso, ele bloqueia as nossas tentativas de amadurecimento e crescimento espiritual. Então, o ego, ele tem duas facetas. Uma, proteger a carne, proteger a sua mente, garantir e guardar a vida. E com isso, ele acaba também te bloqueando as suas tentativas de amadurecimento e crescimento espiritual. Porque o seu ego é esse construto fixo mental que você chama de eu, que de acordo com Freud, vai sendo construído a partir da sua interação e aprendizados com o mundo externo, e isso vai moldando as suas capacidades psíquicas, vai moldando a sua mentalidade, e em parte consciente e em parte inconsciente, e isso vai criando a sua realidade. Então, esse ego, esse superego, ele também se torna uma barreira para a satisfação e felicidade, porque quando você pensa em evoluir, evoluir se trata de abandonar o velho, de se tornar o novo, abandonar o hábito de quem você tem sido pela maior parte da sua vida. E esse hábito de quem você tem sido pela maior parte da sua vida é o seu ego. É o seu ego que criou essa imagem. É o seu ego que criou esse seu eu. E é esse ego que está apegado a esse seu eu. E ele é tão apegado que ele não quer abrir mão do seu antigo eu. Então, quando você pensa em mudar um comportamento, um hábito, você sabe, vou começar a academia segunda-feira, vou fazer dieta e vou cortar isso, aquilo, outro. Aí você começa no primeiro dia, no segundo dia você, de repente, dá uma escapulida, no terceiro dia você olha uma coisa apetitosa que tecnicamente não faria parte da sua nova dieta e você não resiste, e você começa a se auto-sabotar. O seu ego é esses comportamentos antigos que você quer abandonar. O seu ego é tudo isso que você não quer mais ser para esse seu novo e mais saudável estilo de vida, por exemplo. Só que ele está tão identificado com isso, e ele é tão isso, que ele fala assim, pois é, você quer mudar, mas eu não vou deixar assim fácil não, tá bom? Eu não vou deixar assim fácil. Porque quando você começa a mudar, o teu ego, ele adora o previsível, ele adora o familiar. Quando você começa a mudar te leva ao imprevisível e para as coisas não familiares, para o novo. Então, o ego ele tem mecanismos de medo, de autossabotagem, que ele te faz fraquejar, que ele faz você vacilar nas suas escolhas de novos hábitos, porque no final das contas, ele não quer abandonar o hábito de ser quem ele é. E ele trabalha para manter o consciente e inconsciente
É isso mesmo. O seu ego, ele trabalha para manter o consciente inconsciente. Como assim, Gabriel? Eu quero mudar. No mesmo exemplo da dieta, da academia. Esse é o seu consciente falando, eu quero mudar. Essa decisão de mudar foi uma decisão que você tomou a partir do seu consciente. Mas aí você começa a se auto-sabotar. E aí você acaba desistindo. O que acontece é que o superego, ele tem essa artimanha de te jogar no piloto automático, para te fixar no hábito de quem você foi pela maior parte da sua vida. Por exemplo, uma pessoa com uma alimentação desregrada, uma pessoa sem hábitos saudáveis, uma pessoa que não faz atividades físicas. O seu ego é isso. Quando você pensa em mudar, ele vai fazer o trabalho de te auto-sabotar e gerar um estado de confusão mental e dificuldade para mudar isso, para você delegar todas essas coisas para o seu subconsciente e você continuar no piloto automático. Você fica no piloto automático, empurrando a vida com a barriga, sem sair do lugar. E você vai andando, vai andando. Então, o trabalho do ego também é manter o seu consciente inconsciente. Como? No piloto automático. O superego, ele também, e aí está o grande perigo, ele dá a voz através do seu crítico interno. E ele foi criado a partir do relacionamento com os nossos pais e outras figuras de poder, como a religião, a sociedade, valores culturais. Em especial, regras muito restritas que não podem ser questionadas também têm a sua contribuição no seu desenvolvimento, pois tudo isso foi formado e fixado no seu mais antigo senso de eu, no início da sua infância, geralmente a partir dos 5 anos de idade. E isso acaba se tornando, todas essas crenças, esses valores culturais, todas essas coisas, acabam se tornando, sabe o que, pessoal? Parte do que vocês acreditam ser. Pois é. Começa a se tornar parte do que vocês acreditam ser. E essa voz, ela é tão familiar que é difícil para as pessoas se desassociarem dela. É uma voz que se repete tanto e ela é tão comum que ela é quase indissociável, você não consegue se desassociar dela. Isso é o teu ego fazendo esse trabalho de não querer abandonar o hábito de quem você tem sido na maior parte da sua vida. É o teu ego fazendo esse trabalho de delegar para o seu subconsciente, transformar o seu consciente em inconsciente, fazendo você entrar no piloto automático e se acostumar com essa condição, que no final você falou com você mesmo, eu não quero mais. Só que você não conseguiu se manter comprometido com quem mais importa, com você mesmo. E aí, o seu ego agora deve estar falando com você através da voz do crítico interno, que eu vou começar a falar agora como a gente cala essa voz. Coisas talvez como, pois é, nunca passa esse Covid, deixa para depois, quando passar o Covid você volta com tudo. Aí quando chegar lá e passar isso, que eu tenho certeza que vai passar, sinceramente, esse ano ainda não, talvez ano que vem. Aí quando chegar lá ano que vem, você com 3, 4, 5, 6 quilos a mais, vai falar assim, tô muito pesado, não sei se eu vou conseguir voltar para academia. Entende? Então, quando você vai dando alimento para esse superego, ele vai começar a trazer essa voz do crítico interno. E aí vai sempre gerar uma desculpa, não tem jeito. Você está alimentando o superego, né? Você está alimentando o superego com o vitimismo, com a dor, com o sofrimento. Ele adora isso, a gente já vai falar, né? Então, como eu disse, o ego, ele adora o previsível e o familiar. E o previsível e o familiar, para a maioria das pessoas, é o quê? É o sedentarismo, é uma alimentação desregrada, são comportamentos autossabotadores, a procrastinação, atitudes tóxicas, nocivas. Esse é o previsível e familiar do ego para a maioria das pessoas. Quando você tenta mudar, aí que está a dificuldade, porque o ego, ele cria histórias o dia todo, o tempo todo, através dos seus pensamentos. E essas histórias, elas têm sido contadas e repetidas por décadas na sua mente. E você começa a acreditar que elas são verdades sobre quem você é. E essas histórias, elas são histórias sobre quem pensamos que somos. Então você pensa que você é sedentário ou você pensa que é depressivo, e essa é uma história que você conta para si mesmo por tanto tempo,
que começa a formar quem você pensa que é. Porque quando você inclui um novo hábito, por que não é prazeroso? Porque você tira o seu ego do familiar e do previsível. No momento que você tira o seu ego do familiar e do previsível, a voz do teu superego, a voz do teu crítico interno, o seu julgador eterno, vai começar a falar coisas. Não faz isso, não vai. Ah, fica mais na cama. E a gente não consegue, a gente já ouve essa voz há tanto tempo que a gente não consegue desassociar essa voz, né? E o problema é que o ego ele não vê as coisas como elas verdadeiramente são, de forma objetiva. O ego vê as coisas através das experiências vividas no passado. Então, se no passado você já, por exemplo, teve uma rotina bem legal de academia, tinha um corpo legal, e de repente você, por N fatores da sua vida, você largou isso e você voltou a ganhar peso, o teu ego, ele vai criar um drama nisso. Ele vai criar um drama nisso. Então, ele vai falar, ir pra academia pra quê? Você foi da outra época, mudou o corpo, depois voltou a engordar. Esse é o seu superego, vendo as coisas através das experiências vividas no passado. E aí ele começa a prever o seu futuro baseado no passado, porque ele fala, pois é, né? Você treinou pra caramba, ralou, fez dieta, perdeu peso, ficou com um corpo legal e agora tá gordo de novo. Você vai voltar pra academia e vai acontecer a mesma coisa. Não gasta energia, não perde tempo. Agora, a verdadeira cura do nosso ego, ela começa a acontecer, gente, quando a cada momento, momento a momento, nós começamos a fazer escolhas conscientes além das reações habituais do nosso ego. Aí que começa a acontecer a verdadeira cura, o verdadeiro despertar, a verdadeira expansão da consciência. A cada momento que você começa a fazer escolhas conscientes além das reações habituais do ego. O ego reage de uma maneira, aí você fala assim, não, eu não vou me auto-sabotar, eu vou fazer o que eu me comprometi comigo mesmo. E quando você vai fazendo isso, quanto mais você repete isso, mais confiante você vai se tornando. Mais confiante você vai se tornando. E mais comprometido você começa a ser consigo mesmo. Esse é o maior comprometimento que a gente tem, o comprometimento com nós mesmos. Nós somos muito bons em nos comprometer com os outros, não é isso? Quem tem aquele colega de academia ou já teve aquele colega de corrida ou de bike para dar aquele gás de fazer alguma coisa? Todo mundo já teve, né? Eu já tive um colega de violino. Era um amigo que a gente ia para aula de violino todo dia quando eu era moleque e um não deixava o outro desanimar. Eu tenho certeza que você deve ter um colega de academia, um colega disso, um colega daquilo, para você se motivar. E os dois se comprometeram um com o outro, para um ajudar o outro a se manter motivado, não é isso? Isso é um exemplo da facilidade que nós temos de assumir compromissos e nos comprometer com os outros. E demonstra a nossa incapacidade de honrar e, acima de tudo, ter um compromisso maior com quem verdadeiramente importa, nós mesmos. É muito fácil você se auto-sabotar, é muito fácil você cair na narrativa do ego, de se auto-sabotar, de não fazer as coisas. Por exemplo, você fala com você mesmo, amanhã eu vou acordar cedo para ir para academia. Aí você chega de manhã e o teu ego começa, fica na cama, tá gostosinho, tá quentinho, dorme mais um pouco, vai mais tarde. Aí o dia começa a pegar fogo, acaba que tu não vai. Aí o teu ego fala, não, tá tudo bem, amanhã você vai. Aí no outro dia acontece a mesma coisa. Agora, se tivesse um colega teu batendo na porta, ei, vamos pra academia? Tu iria, né? Pois é. E é engraçado isso, né? É muito fácil a gente ter compromisso e comprometimento com os outros, mas over and over again, uma vez atrás da outra, o tempo todo, a gente faltar com honra e compromisso com nós mesmos. Então, sabe o que acontece? A verdade é que a gente já fez tanto isso ao longo da nossa vida que a gente já perdeu credibilidade com o nosso ego. A gente já perdeu credibilidade com nós mesmos. Aí entra a voz do crítico interno. É aí que a voz do crítico interno começa a entrar pela porta de trás e começa, pois é, falei que você não ia conseguir começar as aulas na academia. Falei que era melhor não fazer isso. Falei que você ia fracassar.
E aí teu ego, ele continua criando, sabe, essas visões através das experiências vividas no passado, e você vai se sentindo frustrado, incoerente, inconsistente consigo mesmo, tá? E a verdade é que o ego ama a narrativa que permite com que você se sinta sozinho, incompreendido, não considerado, vítima, frustrado. O ego ama essa narrativa, a narrativa do vitimismo. Ele ama de paixão, porque essa narrativa do vitimismo, da solidão, da incompreensão, da não consideração, da não aceitação, essa narrativa faz com que ele se sinta o centro do universo, naquela visão de coitadinho. Ó céus, ó vida, ó universo, a culpa é de todo mundo, das estrelas menos minha. E este é o mesmo clima emocional da infância da maioria das pessoas. E é o que o ego acha familiar e seguro, porque a maioria das pessoas na sua infância passaram por situações onde se sentiram sozinhas, incompreendidas, não aprovadas, não aceitas, vítimas. E isso forjou muito do que você é hoje. Porque esse é o mesmo clima emocional da infância da maioria esmagadora das pessoas. E é o que o ego aprendeu lá desde a tua infância como algo familiar e seguro. Estar sozinho, não ser compreendido, não ser aceito, não ser aprovado, ser a vítima de todo mundo. E esse julgamento, esse clima emocional e julgar os outros, julgar a si mesmo, é algo extremamente viciante para o ego. O julgamento, ele traz duas recompensas para o seu ego. A primeira recompensa é a distração da nossa dor interna. Então, quando você julga o outro, ou até a si mesmo, você está se distraindo da sua dor interna. Às vezes, a tua dor interna é que você está se olhando no espelho, não está gostando da tua imagem. Você não está cabendo nas roupas que você gostaria de caber. Você está se sentindo mal consigo mesmo, indisposição, sem força e se sentindo incoerente, descredibilizado, sem nenhuma credibilidade consigo mesmo. E aí o que acontece? O seu ego, ele tá ali naquela narrativa. Oh, eu estou sozinho, eu sou incompreendido, eu sou vítima. E aí você julga fulano, você julga a si mesmo, e isso te distrai da tua dor. Você se julga, por exemplo, eu sabia que eu não ia conseguir fazer academia. E isso te distrai da dor maior, que é você olhar no espelho ou tentar botar aquela roupa e não conseguir botar. Essa é a primeira recompensa para o ego toda vez que você julga a si mesmo ou julga alguém. A segunda recompensa é uma breve sensação de falsa validação. Uma sensação muito rápida, tênue, efêmera, de falsa validação, que você está sendo validado. Principalmente quando alguém concorda com o seu julgamento. Aí você fala, fulana tá gorda, já viu? Aí o outro, pois é, tá gorda mesmo. Isso dá uma sensação de falsa validação. Você fala, nossa, eu sou muito burro. Aí teu pai fala, nossa, você é muito burro. Isso dá uma falsa sensação de validação pro teu ego. Pois é, né? Viu? Falei, não tinha razão? Entende? E aí, ambientes caóticos são exatamente onde o seu ego consegue sobreviver. Ele adora ambientes caóticos. Ele adora ambientes de sobrevivência. É assim que o ego fica grandão. Porque o teu ego, ele funciona basicamente através do instinto primitivo de sobrevivência. Ele fica grandão, principalmente quando você está na sobrevivência. Quando você está na sobrevivência, seu ego fica enorme, porque seu ego, ele não tem um lugar específico no cérebro, mas ele é essa parte da tua mente que é muito coordenada, impulsionada, engatilhada pelo teu cérebro reptiliano, que te coloca na reatividade, no piloto automático. Porque é nesse momento que o consciente se torna inconsciente. Aí você fala aqui com a tua mente consciente que você quer mudar, mas a tua mente inconsciente te auto-sabota. E aí você fala que quero mudar, teu cérebro começa a criar situações de confusão, de estresse, de ansiedade,
Aí entra o cérebro reptiliano, o instinto de sobrevivência, o modo de luta ou fuga com tudo. E aí, nesse momento, o que é consciente vai para o background, fica inconsciente. Naquele momento só importa sobreviver. Só importa, eu estou me sentindo mal emocionalmente. Nossa, me deram um toco, vou comer um pote de 1 litro de sorvete. Ah, fulano me sacaneou. Quer saber? Eu não vou para academia, eu estou muito triste. Porque tu tá na sobrevivência. Então, ambientes caóticos que o nosso ego adora nos colocar, eles são onde o ego fica grandão, é onde ele consegue sobreviver. Por isso que a gente fica nesse caos na maior parte do tempo. Agora, paz, descanso, calma é algo assustador, porque não é familiar para o seu ego. Até que você pratique de novo, e de novo, e de novo. E aí você precisa se lembrar, as coisas nunca são tão sérias quanto o seu ego quer que elas sejam. O seu ego ele tem essa capacidade incrível de levar tudo para o lado pessoal e aumentar as coisas além da conta, além da medida. Por isso que precisamos despertar. Por isso que precisamos abrir os nossos olhos. É para isso que serve o despertar. Despertar da consciência, expansão da consciência, se torna algo inquestionável e necessário para todos nós no momento que você percebe que despertar da consciência quer dizer exatamente isso. Tornar mais consciente aquilo que estava inconsciente e assumir o controle da sua vida, falando para o seu ego ficar aonde é o lugar dele, que não é no comando. Definitivamente não é no comando. Então, um exercício que eu, Gabriel, faço muito, quando o meu crítico interno começa a falar comigo, pois é, falei, você não ia conseguir. E aí? Nossa, por exemplo, um dia, foi engraçado. Eu estava fazendo esse exercício, gente, de observação do meu ego, e era um exercício que eu estava fazendo, assim, realmente bem profundo e levando muito a sério, exercitando assim. Foi um período que eu gosto de chamar Taming the Ego. O que é Taming the Ego? É domando o ego, como uma fera que precisa ser domada. Eu fiz um processo que eu fiquei 1 mês observante do meu ego o tempo todo. Eu tô julgando fulano? É meu ego. Eu tô criticando ciclano? É o meu ego. Eu tô julgando a mim mesmo? Eu tô me criticando? É o meu ego. Eu tô fazendo isso? É o meu ego. E aí um dia eu tava dirigindo. Aí eu perdi a entrada. Era uma estrada e eu perdi a entrada. E o retorno era coisa de 2, 3 quilômetros na frente. Aí o meu ego já veio falando assim, veio uma voz assim na hora, tipo, nossa, que idiota, por que você fez isso? Só que com esse treinamento que eu fui fazendo durante 1 mês, eu comecei a desassociar muito claramente a voz desse superego, do crítico interno. Começou a ficar muito claro para mim. Eu já estava conversando comigo mesmo de uma maneira mais amorosa, mais gentil. Então, quando eu perdi a saída, eu fiquei irritado porque o retorno era 2, 3 quilômetros na frente. O meu ego, frustrado, na hora entrou com um crítico interno falando, nossa, que burro, que idiota. E aí eu falei, eu dentro do carro sozinho. Eu dirigindo o carro, falei assim, pois é, essa voz não é minha, essa voz é do meu pai que falava assim comigo. Eu não quero você aqui dentro desse carro, sai agora. Sai pela janela, baixei a janela do carro em movimento. Pula pela janela agora. O ar-condicionado estava ligado. Eu baixei o vidro do ar-condicionado. Eu falei, essa voz não é minha, essa voz é do meu pai. Meu pai não está aqui comigo no carro e eu não quero essa voz comigo. Eu não sou você, voz. Sai agora, sai por essa janela, pula agora. Pode parecer algo de maluco, mas é exatamente esse exercício que eu aprendi com um cara chamado Byron Metcalf. E é muito interessante, porque é um cara que ele é muito dedicado a essa dissolução do ego. E ele é PhD, né?
E ele trabalha muito essa questão da autoobservação do ego e de você dialogar com o teu ego no sentido de falar, fica no teu lugar. Vem o crítico interno, você fala assim, ei, fica na tua, não quero papo com você. Vem uma voz estranha falando alguma coisa, falei, que burro, você não ia conseguir. Você vai falar assim mesmo, em voz alta ou mentalmente, sai, eu não te conheço. Quem é você para estar falando comigo? E com isso, com a repetição, você fazendo isso de novo, de novo, de novo, o seu ego vai começando a ficar mais mansinho. Mas primeiro você tem que gerar consciência desse superego se manifestando através desse crítico interno. Você tem que observar. Tá julgando o outro? É ego. Tá criticando o outro? É ego. Tá falando mal do outro? É ego. Tá fofocando sobre o outro? É ego. Tá se autodepreciando? Tá se diminuindo? É ego. Tá falando coisas para si mesmo que tá tirando o teu poder, tá te enfraquecendo? É ego. Momento a momento, observando essa voz que vem. E essa voz não é você. E é realmente criar esse exercício de desassociação. Ei, eu não sou você. Quem é você? Eu não sei quem é você. Quem é você para ficar falando isso comigo? Sai. Entendeu? Sai para lá. Tá? Porque é nessa conversa de desassociação do seu ego, não reconhecendo, realmente olhando ele como alguém estranho, querendo dar pitaco na tua vida, que você vai criando mais desassociação com o seu ego, né? Você vai criando mais desassociação com o teu ego. Realmente, o diálogo é tipo esse. Quem é você para falar comigo? Eu não sei quem é você. Vai para lá. Vai dar bedelho na vida de outro. Eu não te conheço. Como realmente, se fosse um estranho na tua vida, querendo se meter na tua vida. É assim, né? É assim que eu fui domando, que eu fui realmente, a palavra é essa, domando o ego. Domando, colocando ele no lugar dele, calando a voz do crítico interno, não me reconhecendo nessas palavras, não me vendo como parte dessas palavras, porque eu não sou essas palavras. O ego, esse superego, foi um construto fixo mental que foi sendo criado na minha psique, na minha mente, ao longo das experiências vividas no passado e das coisas que eu aprendi de figuras de autoridade, como os meus pais, como a religião, como os meus professores na escola, como os valores sociais culturais, coisas como o certo e errado. Então isso não é eu, isso é toda essa merda do sistema e dessas pessoas. Tem, claro, coisas que me empoderam, mas o que não me empodera, por que eu vou continuar? Por exemplo, nossa, que burro, você perdeu a saída. Eu sabia que não era a minha voz. Era assim que meu pai falava comigo na infância. Que burro, que burro. Deixa de ser burro, menino. Vai estudar. Nossa, tirou nota baixa. Nossa, você é muito burro mesmo. Essa não é a minha voz. Eu acabei trazendo essa voz para dentro de mim, repetindo e contando essa narrativa e essa história de ser burro para mim mesmo o tempo todo, e fui levando isso até a juventude, a ponto de eu não conseguir sentar o rabo para estudar. Eu sentia muita agonia toda vez que eu parava para sentar para estudar. E toda vez que eu ia fazer alguma prova, algum concurso, eu sentia mais agonia ainda. Mais agonia ainda. No final, eu descobri que eu não era burro. Eu estava estudando e aprendendo coisas que eu odiava. Matemática, português. Coisas que eu não gostava de estudar. Eu gostava de história, era isso que eu gostava de estudar. Eu gostava de música, era isso que eu gostava de estudar. Eu gostava de filosofia, era isso que eu gostava de estudar. Porra, como um moleque de 13, 14 anos, eu lia filosofia oriental. Que criança lê essa merda? Merda não, né? Sabedoria. Pois é, né? Então depende do que tu gosta de estudar. Eu era burro pros padrões sociais, escrotos, né? Que no final só te servem para te colocar numa caixinha. Uma caixinha de merda que te restringe, que te limita e não deixa você crescer. Eu era burro para essas porcarias que até hoje não me servem de nada. Eu já sei somar, sei multiplicar, mesmo assim eu uso calculadora. Português eu fui bom porque eu, lendo, eu fui desenvolvendo vocabulário e formas de falar. Mas eu nunca precisei aprender participo do passado, gerúndio da PQP para passar em concurso. Porque esse nível de detalhe, para que essa merda?
não é? A não ser que você esteja estudando para concurso, aí tá tudo bem, tá tudo bem. Respeito e honro você, porque foi o caminho que você escolheu. A minha família escolheu esse caminho para mim, de passar em concurso, então eu tinha que estudar umas merdas de uma matéria que eu odiava, que eu odiava. Era num nível de detalhe que eu não precisava para a vida. Para que eu precisava fazer progressão aritmética, estudar mecânica, física avançada? Para que eu precisava saber detalhes de um português ultrapassado que não usamos mais? Conjugar verbos em formas que hoje a gente não usa mais. Para quê? Para porra nenhuma. Até hoje eu não uso essa merda. Era para passar em concurso. O que eu tô falando aqui, desabafando de verdade para vocês, porque é quase um grito de liberdade para mim agora. Porque eu fui chamado de burro por muito tempo, por não conseguir gostar dessas porcarias. E eu me achava burro. E eu falava para mim mesmo, eu não consigo, eu sou muito burro, como é que eu vou passar nos concursos que a minha família me obrigou a passar? Porque na minha família, o padrão de sucesso era passar em concurso público. Eu tinha que passar em algum concurso público militar ou federal. Esse era o sinônimo de sucesso para minha família. Que sinônimo escroto, sinceramente. Honro e respeito todos que têm essa carreira nesses mundos. Mas para mim, não era o que eu queria para minha vida. Não era o que a minha alma queria. Não era a expressão criativa máxima de quem eu sou por dentro. Era só uma busca por uma aprovação e uma aceitação dos meus pais. Essa busca desse viés de aprovação e aceitação dos pais foi me fazendo eu me sentir solitário, isolado, sozinho, ignorado, acho que é a palavra. Esse é um lugar que o ego adora. Esse é um lugar que o ego adora ficar. É um lugar onde o ego adora ficar. E aí eu fui criando essa vítima. Eu sou burro. Oh, céus, ó vida, eu não vou conseguir passar. Não dá, eu não gosto de estudar isso. Eu sou muito burro. Eu aprendo, depois esqueço. Chega na hora da prova, eu esqueço. Oh, céus, ó vida, eu ficava falando e eu me achava burro de verdade, gente. E sinceramente, hoje eu falo, a minha capacidade intelectual é louvável. Eu converso com pessoas em todos os lugares e as pessoas falam: uau, nossa, que profundo você é. Sabe por quê? Com 12 anos de idade, sabe o que eu gostava de ler e estudar? História, antropologia, arqueologia, filosofia, povos antigos. Estudar sobre a teosofia. Adorava estudar sobre as religiões. Era isso que eu gostava. Desde moleque, a música. Nossa, a música, então nem se fala. Filosofia oriental. Eram essas coisas que eu gostava de ler, de estudar. Eu era um erudito na minha infância, sem saber. Essas coisas profundas do ser, da alma, da consciência, já eram coisas que eu gostava de estudar. A música toca a alma, a filosofia toca a mente. Tudo isso combinado expande a nossa evolução. Eram essas coisas que eu gostava de estudar e de ler, e que eu adorava, ficava lendo ali amarradaço. Amarradaço. Mas isso não te aprova em concurso, né, minha gente? Não te aprova em concurso. E aí eu era o burro da família, né? Então a gente precisa perceber que muito dessas merdas que a gente repete para nós mesmos não é a gente. É toda essa construção da relação com os nossos pais, com as figuras de autoridade, com os professores na escola, com as figuras religiosas e as coisas que a gente vai aprendendo sobre os valores pessoais, sobre os valores culturais. E você vai aí absorvendo tudo isso e você não está encaixando dentro da caixinha. E se você não está entrando dentro da caixinha, você é a ovelha desviada, você é burro, você é inútil, você é isso. Aí você fica contando essa narrativa para você mesmo. Eu sou incapaz, eu sou vítima, eu sou inútil, até um ponto que você começa a acreditar que você é, e você já nem lembra mais que foram outras pessoas que te disseram essas merdas. No final, você começa a achar que é você mesmo falando isso e se tornando isso. Então, precisamos
ter consciência de que eu posso te afirmar absolutamente, meus amados, por favor, preste atenção nisso. Qualquer frase, qualquer coisa que você fala para você mesmo que te enfraquece é o crítico interno. Cancela, elimina, envia para a luz, manda para PQP essa merda. Não é você. Não é você. Repito, qualquer frase, qualquer palavra, qualquer mensagem que você disser para si mesmo que não te empodera, que no final te enfraquece, pega isso, faz uma bolinha de papel e joga longe. Isso não é você. Não é você. Repito, terceira e última vez, toda frase, toda mensagem, toda palavra que você fala para você mesmo que te enfraquece, essa merda não é tua, caramba. Manda essa porra para PQP. Desculpa falar do jeito que eu tô falando, mas é porque tem muitas pessoas ainda no status quo de vítima. Tem muita pessoa ainda no status quo de vítima. Eu falei 3 vezes e fui aumentando a intensidade, sendo mais bruto, para quando você começar do mimimi, tu lembrar do que eu falei. E você mandar isso para PQP. Você jogar fora, cancela, faz o que você quiser. Fala, ei, nem te conheço, filho, tá falando o que aqui comigo? Olha aí, vai cuidar da tua vida. Quem você pensa que é na fila do pão? Fala isso. Porque não é você. Não é você. Agora, quando você fala de uma maneira gentil, amorosa, que empodera a si mesmo, aí isso é você, é a sua alma. É aquilo que você sente como verdade no seu coração.